Glória a Deus. Que nós tivemos misericórdia. Amém. Todos estão bons de Bíblia, hein? Que bênção, hein? Coloca a mão sobre a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Hoje, meu Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Queremos saber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Toca, meu Pai, que não deixe que nada venha nos distrair, mas que essa palavra venha cair em uma boa terra e ela venha produzir fruto. Graças a Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: E aconteceu e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, gritou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela, esta mulher lhe disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. No versículo 29, Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu a outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou os seus vestidos, as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não veio o ruído dos pés do seu senhor após ele? No 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Bem, meus queridos, pode tomar assento. Deus ministrou muito essa palavra no meu coração. Alguns já conhecem ela, outros ainda não conhecem, é a primeira vez. Mas você já pode observar que o que estava enfrentando aquele povo era uma crise. Diga comigo: crise. Crise. As crises, meu irmão e minha irmã, vêm sobre a vida de todo cristão. A crise vem sobre o nosso país, a crise vem sobre os governantes, a crise vem sobre o cristão, sobre o ímpio, a crise vem sobre todos. A diferença é como você vai agir no meio da crise. Diga comigo assim: a diferença é como eu tomo atitude. É tempo de nós tomarmos uma atitude. A crise bater na nossa porta, seja qual ela for, seja sentimental, seja financeira, seja na saúde, seja espiritual, seja qual for a crise que está batendo na sua porta, eu quero lhe encorajar: não se submeta à crise, não aceite a crise, antes tome uma iniciativa para mudar. Você pode observar que no próprio capítulo 6, algo acontece. Se você for lá no início, você vai observar que tem um rei, o inimigo se levanta e fala assim: eu vou destruir com o povo de Deus. Eu vou destruir. Porém, esse mesmo rei da Síria, quando ele tenta destruir, quando ele tenta, irmã Débora, colocar medo no povo de Deus, a Bíblia fala que Deus libera uma palavra naquele povo. O seu rei levanta e não aceita aquela situação, e Deus livra o seu povo. Deus é capaz de nos livrar. A cada levantar seu e a cada deitar, pode acreditar que Deus está dando um livramento.
Mas às vezes, entenda isso no seu espírito, às vezes, porque muitas das vezes acontecem essas coisas? Porque talvez faltou vigilância em nós. Você está me entendendo? Sim ou não? Quem está me entendendo? Diga eu. Às vezes falta vigilância em nós. Às vezes falta atenção. Faltou obediência para o povo de Samaria. O povo que ouvia a palavra de Deus, de repente, se vê em crise, bispa. Nenhuma crise vem do nada. Nenhum problema vem do nada. Nenhuma situação vem do nada. Se você for olhar na contrapartida, se você for olhar no início da história, se você for olhar e examinar parte por parte da sua situação, você vai entender. Teve um causador. A causa desse sofrimento desse povo é que o povo tinha se distanciado. E veio a crise, bateu na porta, o inimigo conseguiu montar na cacunda do povo. O inimigo conseguiu neutralizar o povo com a crise. Mas eu quero te dizer nessa noite que existem crises, pastor. Existem situações que servem realmente para nos derrubar. Mas para o cristão, quando vem a crise, é a oportunidade de Deus ser glorificado na vida dele. Não estou falando palavra para mexer com o seu ego, para tentar mexer com você, não. Eu poderia usar palavras bonitas aqui, mas não, eu estou lhe dizendo que é verdade. Tem certas crises que vão bater na sua porta, algumas, se você não vigiar, vai ser para destruição, mas outras, vai vir, mas você vai se vencer em Cristo Jesus. Crise bateu na porta do povo. As pessoas vão na igreja à procura de uma resposta. Teve um dia aqui, vocês, com certeza os que estavam frequentando aqui na sexta-feira, você vai lembrar muito bem, que teve, até pode puxar a fita ali do YouTube, você vai ver. Fita foi onde, né? Nossa, foi lá na Arca da Velha, meu Deus. Pode puxar a gravação, né? A filmagem, que você vai observar que teve um dia aqui, numa terça-feira, que entrou um senhor que estava alcoolizado. A senhora lembra? Quem mais lembra aqui? Ele entrou naquele fervor, naquela fé, e participando, e estava puxando bem o povo. Aí ele pediu oração e tudo mais, e no final do culto ele falou: não, gente, eu vou voltar. Voltou. Mas significa que ele não vai voltar? Não significa que ele não vai voltar. Eu tenho certeza que aquele culto, aquela mensagem, aquela oração, alguma coisa ficou gravada na vida dele. A atenção que nós temos. Porém, não poderia estar aqui hoje. Quantas pessoas, assim como ele, não entram falando assim: eu preciso ir na igreja. Por quê? Por que eu preciso ir na igreja? Porque deu problema. Deu problema no meu casamento, eu preciso ir para a igreja. Deu problema na minha vida financeira, eu preciso ir para a igreja. Deu problema, eu estou com uma enfermidade, eu preciso ir para a igreja. E vem, as pessoas entram, lotam essas cadeiras, mas não permanecem. Quem se lembra daquela passagem dos 10 leprosos? Todos receberam a mesma palavra, irmã Liliana, a mesma palavra, a mesma direcionamento, Rebeca, a mesma fé, mas somente um voltou para agradecer. Foram todos curados? Foram, mas somente um voltou. A sua atitude muda a sua trajetória. Como você e eu vamos nos destacar sobre os demais? É a forma que nós reagimos na nossa adoração a Deus. É a forma que nós buscamos. É a forma que nós agradecemos. É a forma que nós voltamos para agradecer. É a forma que nós damos frutos. Diga glória a Deus. Você não deixa ser vencido pela crise. Quem se lembra da crise? Foi 2014. Até começou em 2014, até hoje se alastra no Brasil. Melhorou um pouquinho, né? Mas a crise ainda continua. E você vê que o país, ele tenta se reerguer. E eu falo com pessoas, seja aqui, seja em casa, que você está lutando há muito tempo para se reerguer. Porque a crise está batendo na sua porta há muito tempo e até hoje ela não saiu. Só que eu quero te dizer nessa noite
Que a crise pode estar aí. A crise pode ter batido a porta. Mas você não se deixe ser vencido pela crise. Não deixe ser vencido pela crise. Você quer um exemplo disso? Que a crise não está te vencendo? Olha você aqui. Glória a Deus. Olha você aqui. Você não poderia ter ficado em casa? Está frio. Ter responsabilidade para fazer amanhã? Mas não, você falou, vou vir adorar a Deus. Eu vim dar glória. Eu vim louvá-lo. Seja na abundância, seja na escassez. Eu vou adorar a Deus. Falta de aviso não foi. Se não me engano, Levítico ou Deuteronômio, capítulo 29, se não me engano, vai falar que a culpa, a causa do sofrimento do povo é justamente o afastamento dele de Deus. É, o afastamento. Existem, entenda uma coisa, a nossa alma é assim, o nosso emocional. Se aparece um problema na sua alma, um rancor, qualquer coisinha, uma picuinha, alguma coisa, se você não corta aquilo mal pela raiz, aquilo ali vai crescendo, crescendo e vira uma bola de neve. Você já experimentou alguém que por uma palavrinha sua, uma palavra do fulano ciclano, ela não gostou e ela mudou com aquela pessoa pro resto da vida? Ela tem um ranço daquela pessoa. Ela não gosta nem de ver ela pintar de ouro. Por quê? Porque essa pessoa, ela deixou que entrasse aquela raiz de amargura no coração dela. Aquilo foi crescendo, crescendo, e ela não consegue largar aquilo mais. Mas Deus é poderoso para tocar no coração dessa pessoa e transformar. Deus é poderoso para ir lá, se a pessoa permitir. Ele vai até a pessoa e quebranta o coração que é de pedra, ele quebranta. Quantos aqui não eram cascudões, me perdoe pela palavra, seu coração era duro? Eu nunca vou numa igreja, eu nunca vou me ceder a acreditar nessas crendices. Mas hoje olha você aqui, por quê? Porque o Senhor trabalhou no coração e quebrantou o coração. Olha que maravilha! Hoje você é maleável. Às vezes a gente é maleável, às vezes a gente não é, né? Mas faz parte. Hoje você dá mais liberdade. Hoje você acredita mais. Porque você deixou a palavra entrar no coração. A terra. Eu não sou muito bom com agricultura, mas quem mexe com agricultura sabe que se a terra não for boa, ela não vai germinar, não vai produzir nada. É uma verdade, estou errado? É certo, não é? Então, se a terra não é boa, não vai dar fruto. E foi pregado aqui na sexta-feira sobre os frutos, sobre a gente plantar, a gente saber também as terras certas, porque cada coração aqui é uma terra. Então, Deus está plantando no seu coração, na sua vida, uma palavra. E se você recebe essa palavra, ela vai crescer. Eu aqui estou sendo só um semeador, um evangelista. Porque eu pego uma semente, que é a palavra, e você me deixa, pela fé, entrar no seu coraçãozinho, na sua mente, e plantar ali uma semente. Só que o crescimento é você e Deus. O apóstolo Paulo falou assim, Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E posso falar uma coisa aqui de Deus para alguém aqui nessa noite? Levanta a mão para receber. Às vezes você chega em situações, você está insistindo com aquela pessoa, e você fala, Senhor, eu estou insistindo e nada acontece, nada dá resultado. Você está plantando. Mas o crescimento vai vir de Deus. Você fez a sua parte. Isso é conforto para alguém que nessa noite. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Você plantou. O crescimento vem de mim. Agora deixa comigo. Agora deixa comigo que eu vou agir. Diga glória a Deus. Eu plantei. Eu anunciei. Eu profetizei. O crescimento vem de Deus. Espera. Tem aquele louvor que eu amo demais da Estela Laura, só que eu não consigo
prometeu, garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. A chave aí, ó, descansa. Só que é difícil demais descansar. Jesus Cristo. É ou não é? Aí você vê que, voltando para a palavra, você vê que a crise bateu a porta do povo. Bateu a porta. A cidade estava em crise. O povo estava em crise. Diga comigo, crise. O povo estava em crise. Aí você observa o seguinte, que a crise foi tão grande, meu parecido. A crise foi tão tamanha que eles chegaram no limite de falar, uma mãe falar para a outra: me pega o seu filho e vamos comer o seu filho. Olha que situação, olha que caos. Vamos pegar o seu filho, os nossos filhos, e vamos matar. E aconteceu isso. Quem é bom de Bíblia sabe muito bem que o mundo, por fanatismo religioso, muitos matavam os filhos e sacrificavam a deuses. Olha onde chega o limite das pessoas. Porque às vezes, meu querido e minha querida, tem certas adversidades, certas lutas que chegam para testar o nosso máximo. Às vezes chega no nosso máximo, a gente fica desgastado. É verdade. Quem nunca ficou desgastado aqui com uma luta? Você fala assim, meu Deus, que prova, não aguento mais. Você começa a ficar sem forças. Mas entenda uma coisa, não vem sobre você tentação que não seja humana. Todas as provas, todas as lutas, todas as tempestades não vão chegar além do seu limite. Porque quando você chega no seu limite, você não está entendendo. Quando você chega no seu limite e você pede por socorro, Ele vem e socorre. Glória a Deus, aleluia. Dê glória mesmo, meu querido. Dê glória mesmo. Porque cada glória que a gente dá, a gente está dando uma tapa na cara do diabo. Falando assim, eu não me sujeito à afronta de Satanás. Eu não me sujeito à condenação de Satanás. Eu não vou me limitar. Se você continuar na passagem, você vai ver 4 leprosos. Diga comigo, 4 leprosos. Hoje nós vamos falar de leprosos. 4 leprosos. Esses 4 viram que em Samaria estavam o quê? Sem comida, sem alimento. E Deus é poderoso, que Ele vai entregando revelação aqui. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Que às vezes nós encontramos sem força. Às vezes a gente se encontra sem suprimento. Às vezes a gente se encontra sem combustível para seguir. Hein? Sem combustível para seguir. Aí a crise estava, sem combustível, sem alimento, sem palavra, sem alicerce, sem forças. Aí o que esses 4 leprosos falam? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente não vai ficar, porque se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Então vamos lá no povo inimigo, vamos lá e vamos pedir ajuda. Mas alguém fala assim, o medo grita dentro deles, com certeza falando assim, se vocês for para lá, vocês são leprosos, vocês vão morrer, porque vocês são inimigos para eles. Mas eles falam assim, a gente não vai ficar aqui, a gente não vai ficar aqui morrendo, a gente não vai morrer sem tomar uma atitude. Levanta a mão para receber, não pare, não desista, toma uma atitude, não deixa essa tempestade te limitar, não deixa essa tempestade te vencer. É aquela coisa, eu pelo menos tentei. Chave para alguém aqui, eu pelo menos tentei. Diga comigo, eu pelo menos tentei. Mas não deu certo. O medo vem e fala, não vai dar certo. Eu tentei. Pelo menos você não vai chegar e vai falar assim, eu poderia ter aproveitado a oportunidade de ter falado com aquela pessoa. Eu poderia ter aproveitado a oportunidade e poderia ter falado com aquela pessoa. Pelo menos você não vai ter essa pulga atrás da orelha. Pelo menos você não vai ter essa incógnita. Pelo menos você vai falar assim, eu tentei. Eu fiz o meu máximo.
Eu fui. Ah, mas você tomou portar, não vou usar essa palavra. Você tomou porta na cara, essa é a palavra. Porta se fechou? Não, se fechou, mas pelo menos eu tentei. A gente não vai morrer aqui. Eu vou insistir. Quem vai insistir numa coisa que não tem mais? O que as mulheres, quando Jesus morreu, elas estavam fazendo? Estavam indo no túmulo para ver quem morreu. Alguém poderia falar assim para ela: gente, vocês têm família para cuidar. O que você vai fazer bem de manhã, indo lá no túmulo para ver alguém que morreu? Peraí, antes de você tacar a pedra em mim e me julgar pelo que eu estou falando aqui, espere, me escuta. Ainda vê alguém que estava morto. Mas quando elas chegam para ver aquilo que tinha morrido, elas encontram a porta do sepulcro aberta. Ah, você não entendeu? Quando elas pegam para ver aquilo que tinha morrido, elas chegam e se deparam com a porta do sepulcro aberta. A porta do túmulo de Jesus foi aberta. Eu imagino aquelas mulheres preocupadas, falando: meu Deus, abriram. Cadê os soldados? Cadê todo mundo? Vamos entrar dentro do sepulcro. Quando elas chegam lá, não tem mais nada. E de repente, dois varões aparecem para ela e falam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive! E eu quero profetizar sobre a sua vida que Ele é poderoso para ressuscitar sua família, ressuscitar sua saúde, te ressuscitar! Glória a Deus! Posso dar um conselho? Se limita não. Beba da fonte do Senhor, busca o Senhor mesmo. Que é isso aqui, ó. Essa revelação está vindo agora. Nada ensaiado, nada preparado, não tem script, não tem nada aqui. Deus vai revelando, Deus revela, não é verdade, pastor? Revela. Meu Deus. Você tem sede de Deus te revelar grandes coisas? Quem tem sede? Então busca, Deus vai entregar. Busca a sabedoria, Deus vai entregar, Deus vai capacitar. E falo mais, vai te instruir. O momento certo de você abrir a boca e falar. O momento certo de você, com sabedoria, instruir aquela pessoa. Deus vai me instruir. Deus vai me capacitar. Porque eu estou repetindo aqui, ó, não sei quantas terças-feiras. Há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E Deus vai te mostrar que é tempo de você falar e vai usar com autoridade para você falar com aquela pessoa. Para você abrir a boca e falar: eu profetizo. Pode, filho do homem, esses ossos reviverem? Pode a sua vida ser restaurada? Pode ser restaurado? Ele fala assim: tu sabes, Senhor, então profetiza. Profetiza. E quando Deus fala assim, é para você profetizar. Quando Deus fala, no meio dessa crise, é tempo de você abrir a boca e determinar. Então abra a boca, não tenha medo. Porque a gente tem aquele receio, bispa. Quando Deus fala com a gente fala assim: ah, não. Será que é de Deus mesmo? Eu tenho que procurar a irmã da revelação. Ah, não. Eu vou ter que pegar uma passagem da Bíblia. Deus fala comigo. Não faça isso. Não faça isso. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de trajeto para meditar na palavra. Assim. Porque às vezes você pode cair no versículo e falar assim, que nem Isaías: põe o ordem nessa casa que você vai morrer. Ai, Jesus! Antigamente, quando eu estava no início da minha fé, eu meditava na palavra, era assim: Deus, fala comigo, Senhor. Aí às vezes caía naquela palavra mesmo: oh Senhor, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu caí no chão. O que eu fiz de errado? Cuidado, né? Há jeitos ideais para você meditar na palavra. Esse não é o melhor. Esse aí é um pouquinho perigoso, porque ele pode te assustar. Mas a gente tem
uma educação melhor em meditar na palavra é necessário. Você tem que ter uma ordem certinha, não precisa ser do início, do começo do início ao fim, não. Pelo menos você tem uma vida de Deus, de devocional. Tipo assim, ó, vou me concentrar em salmos, vou me concentrar nos evangelhos. Você tem que ter esse contínuo. Né? Onde você começar a meditar na palavra hoje, você deixar de meditar e só vai meditar na outra semana, não. Aí você não é fortalecido. E você só vence quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da palavra. Quando você está cheio da palavra, tenta passar um crente que tem a palavra, tenta enganar um crente que tem a palavra. Você não consegue nunca. Por quê? Porque ele crê na palavra, o Senhor sustenta. Por que você começou a louvar aqui hoje pelo início do culto? Porque ele é o escudo. Se ele é o seu escudo, quando vir a fronte de Satanás, ele vai saber assim, ó, Senhor, tá vindo, né? Estou preparado, o Senhor vai diante de mim. É ou não é? Mas às vezes a gente vê o perigo e a gente fala assim, meu Deus, a gente começa a gritar, a gente começa a querer fugir, começa a ficar assim, não, meu querido, quem te chamou, quem te levantou é Deus, quem te capacita é Deus, quem te justifica é Deus, quem te fortalece é Deus. Então, se Deus é com você, não tem nada, não tem demônio, não tem nada que resista à autoridade que Deus vai derramar sobre você. E para terminar, elas falam assim, vamos matar você. Ele fez isso, matou um. Aí, quando foi a vez da outra, a outra falou assim, não mata meu filho. Aí a mãe desesperada que perdeu o filho, perdeu a preciosidade. E às vezes eu estou falando com pessoas que você perdeu coisas preciosas para você. Porque às vezes a gente tem essa síndrome de preciosismo. Nós temos essa síndrome de querer proteger muito as coisas, não entrega para Deus. Às vezes a gente coloca coisa acima de Deus. Às vezes a gente coloca, não, eu tenho que proteger, coloca talvez as finanças acima de Deus, coloca a saúde acima de Deus e Deus vai ficando de lado. Tem prioridades. Ela estava desesperada, porque ela tinha perdido aquilo que era precioso para ela. Aí o rei que estava lá em cima da muralha, do muro, ela começa a gritar, o rei, me acorde, me socorre. Eu estou sendo injustiçada. Ninguém quer ser injustiçado. Quando nós somos injustiçados, dói na alma. A nossa alma dói. Porque alguém inventou uma calúnia contra você. Porque alguém inventou uma fofoca contra você. Porque alguém, em vez de te estender a mão, não te estende a mão. Você está angustiado. Como o próprio Davi fala, minha alma está angustiada até a morte. Você vê lá em quantas passagens você observa que quando estavam em angústia, Davi estava angustiado, Jesus também estava angustiado no Getsemane. Mas Deus está presente. Deus está presente. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o Senhor está presente. O Senhor está presente. O rei ouve aquelas palavras, irmã Aparecida, irmã Helena. Ele ouve aquelas palavras e ele fala assim, se Deus não pode te acudir, imagina eu. E eu posso falar? Posso ou não posso falar? Posso ou não posso falar? Às vezes você está depositando a sua fé em pessoas que não podem mudar a sua vida. Às vezes estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança em pessoas que não podem mudar a nossa vida. Ela correu para um rei, um homem pecador. Às vezes estamos correndo e batendo em portas erradas. E você está se machucando cada vez mais. Você está se ferindo cada vez mais. Você está se limitando cada vez mais porque você não está indo na resposta. Você sabe qual é a resposta? A resposta é Jesus. A resposta é Deus. O homem, às vezes Deus usa pessoas que não servem a Deus para falar com a gente. Isso é incrível. Isso dói, é um tapa na cara. Porque é uma pessoa que não conhece a palavra, às vezes é usada para nos puxar a orelha. Nossa, você tem orado? Às vezes a pessoa vira para você e fala assim, você tem orado? Tem que orar. E você conhece a palavra. Aí você fica pensando, oh Jesus, o ímpio está falando para eu orar. Ou então alguém fala assim, mas posso te dar um conselho? Você começa a desabafar com a pessoa, chorar, N coisa com aquela pessoa, ela vai falar assim para você,
Você medita na palavra? Não pode dar um conselho? Pega a Bíblia. Aí você fala assim, mas eu leio. Mas peraí, tá desse jeito? Ela correu para um homem. O homem não salva, o homem não cura, o homem não liberta, o homem não socorre. Pelo contrário, faz tudo o contrário. Mas Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele levanta, Ele restaura. A resposta está bem diante de você. Você está com ela nas suas mãos. Se alimenta dela. Corra para os braços do Senhor. A crise bateu na porta do povo? Bateu ou não bateu? Sim ou não? A crise vai bater na nossa porta? Bate na nossa porta. Pode bater na nossa porta. Porém, essa crise não vai nos ter. Essa crise não vai nos vencer. Porque nós vamos contra ela em nome do Senhor dos Exércitos. Resumão. Dê essa volta toda para chegar no denominador comum. Use a sua fé. Quando vir um diagnóstico da medicina, não aceita o diagnóstico. Profetiza a cura. Quando vir alguém falando assim para você, que não tem jeito para aquela situação, não aceita. Fala assim, tem jeito. Deus lhe deu autoridade. Deus lhe deu fé. O que é impossível para você? Não é nada impossível para você. Antes, usa a sua fé. Amém? Pose de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você ficou tão caladinho. Eu gosto de igreja barulhenta. Só que é aquela famosa frase de uma vivarista que passou. Barulho não significa que Deus está.